Uma pausa aqui para o nosso bate-papo. Hoje uma dinâmica um pouquinho diferente aqui. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Estou recebendo aqui a advogada, a Daiane dos Passos Sabedotti. Bom dia, bem-vinda, Daiane. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Muito bom te receber aqui. No mês de maio, a gente te recebeu aqui e a gente falou sobre superendividamento. E teve uma repercussão muito grande, a gente recebeu muitas perguntas no WhatsApp, redes sociais, e eu acabei fazendo um filtro. E aproveito agora a tua presença para a gente tirar essas dúvidas dos ouvintes. Fiz de uma forma um pouco diferente, até por ser uma situação muito particular. Eu tirei o nome de todos os ouvintes e a gente vai ler elas como perguntas anônimas. Tá bom. Mas antes disso, quero só fazer aqui um contexto geral, porque saiu um relatório nessa semana da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostram que atualmente existe o maior índice de inadimplência da história do país. E o endividamento geral ele chegou a 78,8%. A gente conversou sobre superendividamento e, aproveitando o assunto, eu quero só te pedir para refrescar a nossa memória para o que seria, vamos dizer, legalmente, o que define quando uma pessoa é considerada superendividada? Superendividada é quando a pessoa vê que os seus rendimentos estão indo quase que na totalidade, ou se não até às vezes mais que a totalidade, para pagamento de empréstimo, consignado, cartão de crédito, para dívidas, né? E sobra muito pouco para ela viver. A lei não define qual é o valor ou qual é o percentual que tem que estar comprometido, porque isso vai do mínimo existencial de cada um. Certo. Né? E o mínimo existencial, aluguel ou moradia, luz, gás, alimentação, farmácia, enfim. O valor que a pessoa precisa para viver. Isso para mim pode ser um e para ti pode ser outro. Claro que o objetivo da lei é que a pessoa, ela recomece de uma forma digna, só que a gente não pode usar a lei para eu não vou mais pagar os empréstimos ou vou ter uma parcela reduzida e eu vou ter uma vida de luxo. Não é isso. É realmente para que ela consiga recomeçar e ter o mínimo de dignidade para viver. Certo. A gente conversou naquela ocasião sobre os direitos de quem está endividado, não está conseguindo, pode usar do auxílio jurídico para pagar suas contas, né? Isso. Vamos dizer assim, quais são os principais direitos de quem está endividado e não está conseguindo pagar? Olha, pode-se tentar, tem pessoas que tentam fazer uma tentativa de negociação diretamente com o banco. O que tem que se cuidar nessa negociação é se a tua parcela pode diminuir, mas o quanto que essa dívida também vai aumentar. Isso também é importante, porque às vezes a gente... mas é uma parcela que eu posso pagar, mas ao longo do tempo, a longo prazo, é uma dívida que ela se torna impagável. Então, uma pessoa que ganha lá 5 mil está devendo, às vezes, 400 mil. Ou então, eu tenho uma dívida, eu vou lá negociar, minha parcela está R$1.000, eu preciso reduzir. Hoje, a minha parcela de R$1.000, eu devo... Eu vou contar um caso prático que aconteceu no escritório. O rapaz endividado, né, com problemas de saúde também, e várias dívidas. Ele pegou uma dívida em específico que ele devia 24 mil e alguma coisa. Ele foi tentar parcelar no banco. 24 mil era o total da dívida, do valor devido. Ele fez em 96 vezes e essa dívida somou 121 mil. Nossa. Então, vale a pena negociar nesse sentido? Porque tu trocou uma dívida de 24 por uma de 121. 5 vezes maior. 5 vezes maior. Valeu a pena? Quanto tempo ele vai? 96 meses. Só que nesse meio tempo, como ele tem problema de saúde, várias coisas podem acontecer. E aí, se ele não conseguir cumprir, mais juros em cima, daí não é mais 24, é o 121 que ele deve. Então, nem sempre a negociação administrativa, nesses termos, ela é viável. Então, nesses casos, sim, é interessante procurar um auxílio jurídico. No auxílio jurídico, o que as últimas decisões têm saído nesse sentido? De que é 35% da renda da pessoa,
mais se tiver cartão de crédito 5%. Tá? O núcleo do superendividamento no nosso tribunal, ele conta com 14.300 processos. Então, hoje a gente ajuiza uma ação, ela está demorando em média 30 dias para dar uma liminar. Por conta do tamanho, do número de processos que tem no núcleo, que é um núcleo de superendividamento no estado que cuida. Então, 14.300 foi no último relatório que saiu no final do mês de agosto para nós, de uma decisão. Então, o juiz tem dado nesse sentido, tá? 35% dos rendimentos mais 5%. Quais são os rendimentos? A pessoa pega o bruto que ela ganha, o bruto. Desconta imposto de renda, previdência e, se tiver na folha, pensão alimentícia. Certo. Desconta isso. Então, eu ganho 10 mil, eu tenho R$1.000 de pensão alimentícia, R$1.000 de imposto de renda e R$1.000 de previdência. Eu tenho 3 mil de desconto, de 7 menos 3 fica 7 mil. 7 mil. E esse 7 mil que o juiz tem baseado é em cima desse 7 mil que vai contabilizar os 35%. Tá? Então, eu ganhava 7 mil, só que no total eu estava pagando 12 mil. Ontem mesmo também fiz um relatório, cliente ganhando 4 mil, pagando 8.300. É muito comum ultimamente vir. Então, isso é um superendividamento, né? Ou então, eu tô com 55% da renda. Não sobra nada para a pessoa. Sim, sim. E te ouvindo falar, já me mostra o quanto é necessário essa negociação jurídica, né? Às vezes, sim. E na maioria das vezes, sim. Né? Porque qualquer renegociação... A gente até tem os dados aqui que o maior vilão do endividamento é o cartão de crédito. 84% dos endividados é pelo cartão. Exato. Porque tu não consegue pagar a fatura mínima. Quanto que tal... Tu pega percentual anual do cartão pelo Banco Central. É 9% ao mês. Isso dá mais de 200% ao ano. É impagável. Exatamente. É impagável. Aí tu não pagou a fatura. Daí ele tem os juros da fatura anterior, mais a dessa fatura. Daí, e assim vai. Aí vira uma bola de neve. E aí a pessoa não consegue dar volta. Então é ótimo para nós e para quem está ouvindo a gente saber que existe essa alternativa e que ainda assim ela é a mais válida, até por proteção de direitos, né? Porque a pessoa, quando ela entra com o superendividamento... Tá? Por que a gente diz que ela recomeça dignamente? Porque o nome dela não é inscrito no SPC e Serasa. Então, já sai na liminar que o nome dela não pode ser inscrito no SPC e Serasa. Outra coisa, por exemplo, eu estou devendo no banco X. Eu tenho consignado. O que tem muita gente que faz? Eu estou devendo no banco X, consignado... Eu tenho consignado empréstimo em conta e o limite da conta corrente. Mas é aquele caos, não está sobrando nada. Não está sobrando nada. Eu tenho o limite lá de 3.500, mas eu estou 10 mil negativo e vai entrar do meu salário 3 mil. A conta não fecha. Sim. Então, o que as pessoas fazem? Fazem portabilidade para um outro banco. Para poder sobrar. Vai ter o consignado? Vai. Aí, esse banco X, que ele deixou de pagar, vai entrar com uma execução cobrando ele, porque está devendo. Exato. Aí também protege disso, porque na ação da repactuação vai chamar todo mundo que tu está devendo. O banco X, se tu tem aqui no banco A, vai chamar todo mundo. E vai sentar e vai tentar negociar numa audiência de conciliação. Que geralmente não sai a conciliação. Porque os bancos às vezes não vêm nem com nenhuma proposta. Até hoje eu consegui fazer um acordo numa audiência que foi bom para o cliente, dentro daquilo que ele conseguiu. Os bancos geralmente não... Eles não vão, eles mandam um preposto. E isso depois é avaliado, tá? Quando sai um despacho saneador ali, ele é avaliado pelo juiz, porque o banco ele tem essa obrigação, a finalidade da lei é essa. Aí manda uma pessoa que não tem nem condições de negociar, ou nenhuma proposta viável. Então, isso é avaliado, sim, é pesado também na decisão depois, tá? Que interessante isso. Vamos às perguntas aqui que a gente recebeu no nosso encontro. Como eu disse, eu censurei aqui quem enviou e vou te dar o assunto aqui. A primeira pergunta é a seguinte: a lei protege todos os tipos de dívidas ou há exceções?
E aí, nesse caso, ele diz que está com a pensão alimentícia em atraso. A pensão alimentícia, ele vai ter que negociar junto à mãe da criança, né? Pode fazer um acordo, daí ele tem que procurar um advogado. Para isso, é possível fazer essa negociação. No superendividamento não vai entrar. O que vai contabilizar a pensão é, por exemplo, assim, ele tem a pensão descontada no contra-cheque. Então, ela é um desconto legal e obrigatório. Então, ele vai contar lá com o imposto de renda, a previdência e a pensão alimentícia. Para isso, é possível sim. Ou então também demonstrar no mínimo existencial. Além das dívidas, mensalmente, ele tem uma pensão de X para pagar. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. A gente já falou sobre, mas só para a gente reforçar. Existe um valor mínimo ou máximo de dívida para que a lei do superendividamento seja aplicada? Não tem. É caso a caso. É caso a caso mesmo. Me encaixo na categoria de superendividado. O que eu devo fazer antes de procurar um advogado? É aquilo que a gente falou, tenta ir no banco de forma administrativa. Só que faça todos os cálculos para ver se vale a pena. Porque se fizer como esse exemplo que eu dei, de 24 passar para 121 mil, será que vale a pena? Aí a pessoa que tem que ver, né? Ver as suas contas ali, ver o que ela pode pagar. Eu acho que não vale a pena. Exato. Né? Até porque a gente... Porque se isso aí não é juro abusivo, então... E até eu não preciso nem ver o contrato, né? A gente não precisa ver. Ou então, claro, às vezes é uma dívida... O que acontece? Pode ser uma dívida de cartão. Mas mesmo assim, 97 mil de juro? Exatamente. E às vezes a pessoa pode olhar o valor da parcela, mas a gente já falou aqui, depois de um certo tempo, porque assim, aquela parcela, a não ser... O que eu sempre digo assim, olha, tu tem uma parcela lá, sei lá, de R$1.000, e essa parcela, ela vai descontar, tu vai ter um desconto ali, sei lá, de R$400, bom, vai te sobrar R$600. Bom, eu acho que daí vale a pena, mas olha o final. Mas na maioria dos casos, não se diminui 100, R$200 é muito. Às vezes dá R$85 a diferença. Exato. Não vale a pena. Ou às vezes até sobe um pouquinho, porque daí vem um troquinho de volta. E a pessoa no desespero pega esse troco. Porque é como eu falei, seguidamente, a maioria servidores, né? Eles têm a conta negativa. Então já está lá negativa 10 mil. Só que o limite da conta é 3. Com os consignados, descontos, só vai entrar mais 3. Então, para aquela pessoa, ela está vivendo sem nada. Sim. Porque ela não vai conseguir sacar o dinheiro, porque está tudo no banco, vai ficar tudo, porque ela está devendo lá. Então, às vezes, a pessoa no desespero, ela acaba pegando esse pouquinho e faz isso. Mas é questão de tempo. Ela não vai conseguir. Uma opção ruim. Muito principalmente ruim. Quando é consignado. Tá? Falando a grosso modo, assim, se não é consignado, que é uma dívida ou um débito, ok, a pessoa vai trocar de banco e não vai pagar, pode sofrer uma execução ali, pode sofrer todas as sanções, mas pelo menos o salário dela vai estar íntegro, ok? Mas quando é consignado, é muito difícil. Ou naquele banco que a pessoa recebe o salário, não sobra nada. É a coisa mais triste, sabe? Uma outra pergunta aqui. Qual o risco de perder o carro optando pela renegociação judicial? No superendividamento? Não. O que acontece? Se ele fizer... O que corre o risco dele perder? Se o banco fizer alguma execução, né, contra ele. E aí, eu acho que essa pergunta ela é meia dúbia. No superendividamento, não. Tá? Não corre o risco. Até porque, como eu disse, o juiz vai limitar e tu vai pagar aquele valor aí. Bom... Eu não fiz superendividamento, eu fui lá, tentei renegociar, não consegui e não estou pagando. Aí o banco entra com a execução. Ou então, eu tenho um financiamento de veículo e não paguei. Bom, sim, aí pode sofrer a busca e apreensão, sofre as sanções ali, tá? Mas no super, não. Então, se existe um financiamento, ele seja imóvel ou veículo, né? E ele fez essa opção, então não corre o risco de perda. Não, no superendividamento não. Ele vai contar a parcela e ela não entra para negociação, é bem importante. Imóvel, porque ali tu pediu as exceções da lei, eu acabei não falando. Quais são as exceções da lei, né? Bens imóveis,
móveis ou de luxo. Então, eu não vou poder renegociar com o meu banco e dizer, olha, eu tenho um carro aqui que a parcela é R$2.000. Não, isso não vai negociar. Ele vai entrar lá no teu mínimo existencial. Mas não dá para chamar ele, botar esse banco como réu no superendividamento. Ah, interessante. Não, eu tenho financiamento pelo banco X, imobiliário. Não tem. E outra coisa, o financiamento imobiliário, se a pessoa não pagar, corre o risco sim de perder o imóvel. Se transfere já a propriedade ele é notificado, a pessoa é notificada, transfere a propriedade já para o banco, vai a leilão e perdeu. Esse é um ponto bem interessante também da lei, né? Nesse sentido. E a última pergunta que a gente tem aqui, quais são os limites de descontos que podem ser aplicados sobre o salário de quem está super endividado, que é os 35, né? Os 35, quando a gente faz ação, eu tenho o costume de colocar até 30%. Até 30%? Mas não é o que a lei diz, é porque tem que olhar o mínimo existencial. Quando a gente faz a ação, eu coloco 30%, tá? O juiz entende que é 35% e mais 5% do cartão. Pode recorrer, mas o tribunal não tem modificado, tá? Depois que tem audiência de conciliação, a contestação, tudo, o juiz vai nomear um administrador. E esse administrador, ele vai ver contratos, os gastos da pessoa, o mínimo existencial dela. E vai ver se ela consegue pagar aqueles 30% ou 35% ou não. Então, tem casos que às vezes o administrador diz, olha, a gente botou lá na inicial que era 30%, mas o administrador disse, olha, ela não consegue pagar. Considerando o mínimo existencial, considerando doenças que às vezes a pessoa tem, o tratamento de saúde, ela não consegue pagar. E aí, às vezes, tem um deságio maior ainda do que a gente previu lá na inicial. Que pode ser até menor que os 30%, dependendo do caso. Dependendo do caso, pode ser menor que os 30%. Que legal. Muito bom a gente poder falar sobre isso. Até para quem nos ouve, tá com alguma dúvida, tá nessa situação, quer conversar com a Daiane sobre... Tem um Instagram, DPS_Advogados Associados. Agora é o meu mesmo. Só o teu? Eu esqueci Daiane dos Passos Sabedotti. Isso, Daiane dos Passos Sabedotti. Daiane dos Passos Sabedotti, lá no Instagram. @Daiane dos Passos Sabedotti. Só esse, DPS não temos mais. Mas você pode entrar em contato lá. Ela vai tirar todas as tuas dúvidas com certeza. Como tirou as minhas aqui hoje dos ouvintes. Vai ser um prazer. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu É sempre bom quando a gente conversa, porque a maneira que tu transmite o conhecimento é muito acessível. Fica tudo mais claro, tudo mais leve. Eu acho que tem que ter uma linguagem pros leigos, né, ouvirem. Exato. Porque, como a gente chama o juridiquês, né, a gente fala com o colega, fala com o juiz, fala dentro da ação, mas o cliente, ele não tem esse conhecimento, às vezes ele não consegue entender o que é. Então, eu tento explicar sempre da forma mais simples possível. E consegue. Ai, que bom. Tem tido muito êxito. Que bom.